Muito obrigado por você ter escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. A partir de agora, gente, assunto sério, voltamos a falar sobre o coronavírus, né? Nós vamos falar sobre a chegada dele aqui ao Brasil, do coronavírus. A cidade de São Paulo registrou ontem o primeiro caso da doença e em BH nós temos 2 casos suspeitos que estão sob análise. Ao vivo aqui no estúdio eu vou receber um especialista que eu sou o maior fãzaço dele, um grande médico, o professor Starling. Daqui a pouquinho vai estar comigo também e você vai tirar suas dúvidas comigo, tá bem? Vamos falar sobre boatos, verdades sobre o coronavírus. Daqui a pouquinho eu trago para você já. Combinado, Minas Gerais? Olha, e você vai ver também a ousadia de um bandido bem no centro de BH. O sujeito invade uma das lojas do barbeiro, na verdade, invadiu uma das lojas que é minha parceira aqui. Pelo 4º andar do prédio ele fez isso até chegar ao térreo, onde é a loja. O prejuízo ainda está sendo calculado. Já eu te mostro a reportagem completa. Combinado? Olha só, vamos falar sobre esse vírus aí que está assustando todo mundo. Em BH, 2 mulheres estão internadas com suspeita do coronavírus. Vamos saber? Na tela. As mulheres estão isoladas e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, elas fizeram viagens internacionais para a mesma região, Tailândia, Singapura e Vietnã, fazendo conexão em Madrid, na Espanha. Mas elas não têm ligação entre si. Ainda conforme a secretaria, uma das possíveis vítimas tem 57 anos. Chegou ao Brasil no dia 17 e só na última terça-feira apresentou sintomas de gripe. Por se enquadrar nos critérios do coronavírus, ela está internada e o quadro de saúde é estável. As amostras laboratoriais foram coletadas e enviadas para análise. A outra mulher, que também é suspeita de estar com coronavírus, tem 25 anos. Ela apresentou sintomas de gripe no dia 22 e só no dia 25 de fevereiro, um dia depois de chegar ao Brasil, procurou atendimento médico. Ela também está internada em isolamento no Hospital Eduardo de Menezes, que é a referência para casos suspeitos do coronavírus aqui em BH. Nos 2 hospitais onde as suspeitas estão internadas, outros pacientes estão apreensivos. A doença respiratória já matou 2.770 pessoas no mundo, só no último mês. Não adianta as pessoas entrar e pegar com outras doenças e outros doentes também pegar o mesmo vírus também. Aí é meio problemático isso, né? Trazer mais problema aqui pro lado de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? A grande BH. E as autoridades deveriam olhar com mais assim, com carinho maior, né, com relação a isso, porque o negócio tá meio bravo, cara. Onde quer que você vá, tá todo mundo falando isso, né? Pedir ao povo que toma cuidado, né? Como tá falando na televisão, vamos lavar as mãos toda hora para ver se esse trem não pega a gente. Eu chamo a atenção de vocês aí, meus amigos, minhas amigas, que de certa... Faça uma crítica a você mesmo, a você. Quantas vezes você para o que está fazendo para lavar as mãos? Quantas vezes você tem cuidado com a sua asepsia, com a sua limpeza, né? Com a sua boa prática de... Tocou em alguma coisa, estava vendo ontem uma crítica. Quantas vezes você entra para uma repartição pública, uma loja, uma empresa qualquer, e toca numa maçaneta? Né? Eu, para poder espirrar, faço um escândalo, uma coisa absurda. Né? Idiota que sou, mal educado que sou. Não tem um estilo, tem um jeito. Agora chegou a hora da gente abandonar as manias e começar a seguir alguns protocolos. Não é porque a vida está ficando chata, não. É porque esses protocolos são aptos a nos salvar. Né? Não é para ter espanto. O professor Starling já está comigo aqui. Eu já falei, sou fã dele pra caramba, que ele me passa você. O mundo tá acabando, né, professor? Posso puxar pra cá, Bela? Chega pra cá, professor, vem comigo. Pode chegar pra cá, do jeito que eu quiser, aqui o senhor manda. Tá eu já, como vai, obrigado, o senhor? Bom ter o senhor de volta aqui. Prazer aqui fica pro senhor de cá, que é a área do nosso convidado. Eu queria, antes de mais nada, fazer essa homenagem ao senhor, porque eu me lembro de outras entrevistas que fiz e todo mundo muito preocupado. E o senhor passa aquela serenidade de quem detém a informação, de quem sabe, obviamente, o que está falando. Mas conta para nós um pouquinho o que é esse coronavírus. Professor, boa tarde. Primeiro, boa tarde, muito obrigado pelo carinho, pela homenagem. Né? O coronavírus é um vírus respiratório, né, que nós já conhecemos desde a década de 60. E é antigo, né? É antigo, é um vírus que provoca quadros respiratórios banais. Olha que loucura. Algumas variações desse vírus ocorreram ao longo dos últimos 20 anos. Sim. Uma em 2002 e outra em 2012 e essa agora. Então são
são vírus corona diferentes, mais agressivos. E como nós não temos a imunidade a essa nova cepa, né, ela se apresenta de forma epidêmica, começou na China, disseminou, mas é uma infecção respiratória muito semelhante ao que nós convivemos com a gripe suína, com H1N1. Sim. Uma situação, nós estamos vivendo agora um momento muito parecido com o que nós vivemos em 2009. Pessoal, tem muita coisa sendo dita, muito assunto, muita matéria. Eu queria convidar o senhor a ficar comigo aqui esse tempo todo, para que nós colocássemos no ar o seguinte: o Ministério da Saúde trabalha com o número de que pelo menos 7 estados do Brasil tenham casos suspeitos do coronavírus. Eu queria convidar você que está em casa a acompanhar comigo aqui uma matéria que foi feita em São Paulo, pela nossa reportagem em São Paulo, e que vai trazer para você essa análise do nosso quadro no nosso país. O professor está comigo e nós vamos assistir juntos, na tela. O primeiro brasileiro infectado pelo coronavírus ficou 11 dias no norte da Itália, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. No voo de volta, ele fez uma escala em Paris. Cerca de 5 dias depois, o homem de 61 anos teve os primeiros sintomas da doença. O diagnóstico foi feito no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Por estar em situação estável, o paciente vai ficar em isolamento domiciliar. O médico Davi Uip vai coordenar um centro de contingência criado pelo governo do estado para monitorar casos de coronavírus em São Paulo. Esse grupo já determinou o número de pessoas que passam a ser monitoradas por terem tido contato com o homem infectado com o vírus. Elas são chamadas de contactantes. 16 passageiros que estavam no mesmo voo, sentados atrás, dos lados e na frente do homem. E mais 30 parentes que participaram de um almoço de família, o que inclui 2 crianças. A mulher do homem infectado é quem teve mais contato com ele. Por decisão da família, ela também está em casa em um outro cômodo. Ela não é caso suspeito porque ela está assintomática. Então, quando não tem sintomas, ela é considerada contactante. Em uma entrevista coletiva em Brasília, o governo federal anunciou que o país tem 20 casos suspeitos de coronavírus, 11 só em São Paulo. O governo de São Paulo anunciou ainda quais serão os critérios usados para definir os casos considerados suspeitos. Serão pessoas que tenham os sintomas da doença, febre e problemas respiratórios, mas que tenham passado obrigatoriamente por algum dos países que já apresentam a transmissão do vírus. Apesar da gravidade, governos estadual e federal deixam claro a preocupação para que a população não entre em pânico. O coronavírus tem um grau de transmissão considerado baixo pelos médicos. Em média, cada paciente pode transmitir a doença para até 3 pessoas. Ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Outro fator importante é o calor, que, segundo os médicos, deve diminuir a chance de transmissão. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Eu quero antes só fazer uma ponderação aqui. Estava conversando com o professor, ele disse o seguinte: Stanley, esse mal, vamos colocar assim, que me falta a palavra técnica, eu não quero incorrer em erro, mas esse mal que estava na China está lá há 2 meses e nós já tínhamos conhecimento aqui no Brasil. Então, em tese, o Brasil se preparou, está se preparando em tempo muito mais rápido, né, professor? Com certeza. Nós tivemos tempo de estabelecer protocolos que foram difundidos para o sistema de saúde, seja público, seja privado. Então, nós temos uma vantagem temporal em relação ao que aconteceu na China. Então, já temos fluxos de transferências, de referenciamento de pacientes, né? Isso nos dá muito mais possibilidade de lidar com mais tranquilidade com essa epidemia. Eu pergunto ao senhor o seguinte: a gente estava recebido pelo WhatsApp, que o senhor me respondia em off, mas é importante que o pessoal que está em casa... tem um chá
chá de erva doce, porque teria Tamiflu, foi usado H1N1, isso é mito, isso é verdade? Isso é mito. Na realidade, o que as pessoas devem é procurar se hidratar. Né? Comer fígado de boi. Olha só como é que chega. Isso, alimentar-se de forma saudável, evitar bebida alcoólica em excesso, evitar cigarro. Né? E cigarro é uma catástrofe. Isso é importante, né? hein, gente? Então, quem evitar fuma cigarro geralmente apresenta quadros clínicos para qualquer infecção respiratória muito mais graves. Sim. Então, se tem uma boa hora para parar de fumar, essa boa hora é agora. Muito legal. Né? Outro ponto importante, né? Procurar ter hábitos, praticar esporte, atividade física ao ar livre, evitar ambientes muito fechados. Né? E que, se estiver gripado, ter o respeito com as pessoas que estão em torno. Né? Ou seja, educação para espirrar, para tossir, proteger a boca, seja com o braço, seja usando máscara. Esse é um assunto importante. Eu queria perguntar ao senhor Todo isso. mundo quer usar máscara agora. Né? Para sair, a máscara ela não vai funcionar para praticamente nada. Principalmente para quem não sabe usar máscara. Né? Então, ele acaba sendo um risco. Ela tem que ser trocada, não é isso? Ela tem que ser trocada a cada 2 horas, ninguém vai fazer isso na prática. Agora, se a pessoa estiver gripada, seja qualquer vírus, né, ela deve proteger, né, usar a máscara ao conviver com outras pessoas, como respeito a terceiros. Como nós devemos fazer quando estamos gripados, né? Exatamente. Aquela gripe do dia a dia, se é que eu posso chamar assim, né? Exatamente. Eu li no jornal O Estado de Minas hoje uma excelente reportagem feita com o professor, termos respeito/educação com os nossos que estão ao nosso redor, não é isso, professor? Exatamente. Eu acho que, de certa forma, essas epidemias e os vírus, na história da humanidade, eles sempre foram pedagógicos. Sim, né? o senhor tem razão. Por mais irônico que possa parecer, né? Vírus, bactérias, epidemias nos ensinam a ser mais humanos. Né? O senhor chamou a atenção da nossa diretora pela manhã, achei muito interessante. O vírus veio para ficar. Com certeza. Assim como os outros que já estão aí, que a gente acha que foram embora. H1N1, o próprio sarampo, que o senhor me chamava a atenção aqui. Nós temos que vacinar todo ano para H1N1. Esse vírus, ele é um vírus respiratório que vai difundir, com certeza. Sim. Agora, as pessoas têm que saber que 85% não vai ter um resfriado. Algumas pessoas não vão ter quase nada. Né? E essas transmitem para terceiros. Sim. A reportagem mostrou muito bem, né? Que uma pessoa transmite para 2 a 3 pessoas. O sarampo, uma pessoa transmite para 10 a 15 pessoas em torno. É muito mais transmissível. Né? Então, cuidado para não transmitir, né, para terceiros. E aí é o respeito. Educação para espirrar, para tossir. Se tiver gripado e for conviver, tiver que fazer um exame fora, ao chegar numa sala de espera, né, usar a máscara para proteger como respeito a quem estiver em torno. Que se for um paciente idoso, né, aquele vírus pode não fazer nada com você, comigo, mas para um paciente idoso que já tem uma insuficiência cardíaca, tem uma insuficiência renal, está tratando de um câncer, essa pessoa fica susceptível e desenvolve quadros que eventualmente podem ser letais. Professor, a utilização do álcool gel, né? Como é que está esse protocolo? Tem um procedimento ou isso é só boa prática, como já deveríamos estar fazendo há muito tempo? Nós já deveríamos estar fazendo há muito tempo para vários outros vírus. Né? Olha, pai. Então, e esse foi um legado da epidemia de 2009 de gripe suína. A partir dali, nós passamos a observar em shopping center o álcool que fica disponibilizado em vários pontos de ambientes públicos. Chega no restaurante, está lá aquele potezinho, chega no outro, a gente passou a usar. Se tiver amostra, a gente até passa. Claro. Né? Mas não lembro de passar como E é importante, usou sanitário, espirrou, tossiu, contaminou a mão, ou lave ou passe álcool, o álcool gel, né? O álcool a 70%, que é extremamente eficaz para eliminar o vírus, seja das nossas mãos, seja do ambiente. Professor, e a última pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: para nós termos aqui em Minas Gerais, tem 2 casos, eu sei que tem um outro sendo investigado no hospital particular e tal,
É para nós ficarmos apreensivos, medo, em qual grau, se sim? Não, medo, pânico, isso não se justifica, em hipótese alguma. Certo. Nós conhecemos já o vírus, a forma de transmissão, sabemos como evitá-lo, né? Como prevenir a dispersão desse vírus. Então, é só executar aquilo que tem sido amplamente divulgado pela imprensa e pelos órgãos oficiais. Não há motivo para pânico. Sim. Né? Já acabei de dizer que 85% das pessoas podem vir a ter uma gripe. Né? Aquelas pessoas mais idosas que têm mais risco, pacientes com mais de 80 anos. Sim. Né? Que já têm algum problema de saúde mais grave, essas pessoas podem ter, sim, algum tipo de complicação. E aí, a assistência, quanto mais precoce, melhor. Perfeito. Então, se começou com febre alta, dificuldade respiratória, procurar assistência médica. Então tá aí, eu recebo aqui o professor Starling, já falei que eu sou puxa-saco dele mesmo, porque é uma pessoa que traz uma serenidade muito grande para nós. Quero agradecer mais uma vez. Passe álcool gel, fique tranquilo e pega a minha mão, professor. Muito obrigado mais uma vez, tá? Por gentileza, satisfação. Viu? Obrigado. Prazer é todo nosso, ele alterou a agenda para poder estar conosco aqui. Mais uma vez, é uma honra muito grande receber esse que é um dos maiores profissionais do Brasil nessa área de infectologia. Vem comigo, Minas Gerais. E olha, eu quero chamar muito a sua atenção, obrigado, professor, mais uma vez, de como você vai escolher a partir de agora os seus prestadores de serviço. Né? Porque o próprio professor Starling disse isso aqui. É muito importante que a gente saiba onde nós estamos indo, quem está cuidando de nós, quais são os novos hábitos. Ele falou de uma doença de 2009, ela tem 11 anos e nós convivemos com ela aí. Os bons hábitos têm que fazer parte da nossa rotina. Por isso que eu indico a você a Simples Implantes com uma grande novidade. Gente, é a semana do implante para você, principalmente ficar com um sorriso novo. Para aquela autoestima que está lá embaixo ressurgir, para que você possa mastigar de tudo e participar dos eventos com a sua família. Eu queria convidar você a agendar uma avaliação agora mesmo. É uma avaliação. O tratamento, óbvio, não é de graça. Stanley, é de graça? Não, não é de graça. Nós temos nossos custos. Mas eu tenho certeza absoluta que ao agendar conosco a avaliação, você vai ter acesso ao que você precisa fazer no seu tratamento dentário, mas vai ter também toda a humanização da Simples Implantes para que você não se preocupe com o pagamento. Vamos fazer de tudo para você ficar com um sorriso novo. Está esperando o que para você ligar? 3144-2003. Vou dar um tempinho para você anotar aí. 3144-2003. Vai ligar e vai dizer que é meu telespectador. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá, nós vamos falar, olha, o seu tratamento custa tanto e nós estamos aqui abrindo as opções de pagamento para você. Eu estou dizendo isso, não é nem a Simples, sou eu. E o medo que eu tenho do dentista? Também esquece, porque nós temos a solução enquanto você fazer o seu tratamento dormindo. Venha agora para Simples Implantes. Aqui você tem tecnologia de ponta para um tratamento sem os traumas da dor. Ligue e agende uma consulta conosco. Mas pega o telefone e liga agora. Preocupa com o valor não. Ele é cobrado, obviamente, do tratamento, mas você pode ligar que as facilidades vão estar por minha conta lá com você. 3144-2003. Na Simples Implantes você reconquista a sua autoestima e o principal de tudo, a sua qualidade de vida. Agora, só depende de você. Então pare de adiar a decisão. Invista em você, no seu bem-estar. Simples Implantes. Há 10 anos cuidando do seu sorriso. São 3 clínicas prontas para te atender. Completinhas, tá? Atendimento humanizado e preço justo. Simples Implantes está no Barreiro te esperando, no Santa Efigênia e agora também no meu querido bairro Planalto. 3144-2003. Ligue e diga que é meu telespectador, tá bem? Pelo menos 9 casos suspeitos de coronavírus são investigados em Minas Gerais. Oficialmente, o Ministério da Saúde confirmou apenas 2 suspeitas, conforme o boletim divulgado nesta quarta-feira. Tratam-se de 2 pacientes aqui de BH. Os outros 7 casos são em Lavras, que fica no sul de Minas, Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, um em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e um em Montes Claros, que fica no norte do estado. Outros 3 casos são de Varginha e estão internados no Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Eles são de uma família e retornaram de uma viagem recente na Itália. De uma mesma família e retornaram de uma viagem recente na Itália. Como disse o professor aqui, eles estão sendo cuidados aí, sendo vigiados. Acompanhe comigo.
3 pessoas de Varginha foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, após manifestarem sintomas do novo coronavírus. Um homem de 48 anos, uma mulher de 45 e um jovem de 21 anos, todos da mesma família, retornaram de uma viagem à região da Lombardia, na Itália, a mais atingida no país europeu. Eles chegaram em Varginha sentindo os sintomas e acionaram o SAMU. Como o Hospital das Clínicas Samuel Libânio é referência em receber essas suspeitas, o SAMU de Varginha está encaminhando esses 3 casos suspeitos para internação e definição se estão ou não confirmados pelo coronavírus. Em um vídeo divulgado pela Prefeitura de Pouso Alegre, o prefeito da cidade, Rafael Simões, explicou que não há motivo para alarde. O exame é apenas uma suspeita, não é motivo de alarde. Nós simplesmente estamos pedindo para as pessoas buscarem a Policlínica, a UBS do São João, para que nós possamos ter maior segurança. Mas isso não é motivo nenhum alarde. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos os casos sejam encaminhados para o hospital de referência da região. Os pacientes encaminhados ao Hospital Samuel Libânio estão em isolamento e vão passar por todos os exames para confirmação ou descarte da doença, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Acaba de chegar aqui no Samuel Libânio a ambulância do SAMU trazendo os 3 pacientes com suspeita de coronavírus. Nós estamos aqui, eu, Dr. Paulo, junto com a equipe, para mostrar para você que não há risco nenhum. Todos os procedimentos de cuidado foram tomados, a população de Pouso Alegre e região pode ficar tranquila. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O paciente é um homem de 61 anos, morador de São Paulo e que retornou de uma viagem à Itália. Além dele, outros 20 casos estão sendo investigados e desses casos, 12 são de pessoas que retornaram do país europeu. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, em Minas Gerais, 2 casos são oficialmente suspeitos. Os demais estão sendo investigados, entre eles os 3 casos de Varginha. Vale a regra do bom senso. Apesar da gravidade, o Ministério da Saúde faz um alerta para que a população não entre em pânico. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe. Ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Outro fator que deve ser levado em conta é o calor, que, segundo os médicos, diminui as chances da transmissão da doença. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Minas Gerais, dica minha para você de saúde. Saúde, sobretudo com as suas dores lombares aí, ó. Combater isso imediatamente. Vamos falar de saúde. Você sofre com má circulação, com cãibras, sofre com varizes, dores nas pernas, dores lombares, sofre com dormências? Você tem problemas de coluna como lordose, cifose, escoliose ou hérnia de disco? Ou você é aquele meu amigo que dorme, mas acorda cansado todo dia? Então, está na hora de conhecer essa fábrica de saúde, que é o Colchão Oriental Medic, e melhorar de uma vez a sua qualidade de vida. Ele é recomendado por médicos e fisioterapeutas, tá, gente? Porque ele possui diversas tecnologias que funcionam como essa usina de saúde que eu lhe falei. Isso melhora o seu organismo e auxilia na prevenção de diversos males. Tem mais, este magnífico colchão tem selo do Inmetro, Stanley. Mas o Inmetro sim, que atesta a autenticidade desse colchão aqui. Quer conhecer mais sobre ele? 0800 038 2000, é direto da fábrica. Você vai ligar, vai agendar uma visita sem compromisso e vai aproveitar a nossa promoção. Comprando hoje o seu colchão Oriental Medic, você vai ganhar uma linda cama box e 2 travesseiros musicais. É para você ouvir sua música preferida enquanto você está dormindo. Ele também é da Oriental Medic. Lembre-se sempre que você vai ter à sua disposição toda a tecnologia desse colchão magnífico, que é a vibromassagem, uma delas. Olha como é que mostra aqui, Gilmazão, olha lá. Olha o final da tarde, você chegando em casa e fazendo uma massagem no seu corpo sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma dificuldade. Quer saber mais detalhes de levar essa fábrica para sua casa? Liga agora 0800 038 2000 e diga que é meu telespectador.
porque a nossa especialidade é cuidar de você, é cuidar do seu sono. Ligue agora 0800 038 2000, eu vou repetir, 0800 038 2000, diga que é meu telespectador e eu vou te dar todas as facilidades para você do nosso querido Colchão Oriental Médico. Agradeço muito ao Oriental Médico por essa parceria conosco aqui. 2020 está aí voando e você precisa levar esse colchão para a sua casa. Olha, nós falamos aqui nesse primeiro bloco sobre o coronavírus, entrevistamos o professor Starling, que é um infectologista, Carlos Starling, que é um grande infectologista, mas eu quero debater esse assunto com toda Minas Gerais, tá bem? Está na hora de buscar meu estado inteiro e eu faço isso agora com todo carinho. Vem comigo, Minas Gerais. A melhor parte do mundo para todo o estado das Minas Gerais. A partir de agora, eu estou atravessando aí a telinha, a sua televisão, para chegar até a sua casa e atualizar você com as principais notícias de Minas Gerais. Muito preocupante a presença do vírus, dessa desgrama que está aí pegando a gente. A gente não sabe o que tem que fazer, mas tem que ter educação. A primeira coisa é ter educação. O Pablo Thiago, boa tarde, meu querido. Você tá bom? Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todo o estado. Tô bem, graças a Deus. Me fala aí, tá tomando as precauções... Preocupado, né? Tomando as precauções de passar o álcool gel na mão, tá tomando as precauções na hora de espirrar... Confesso que agora, né, depois de tudo que a gente tem visto aí, desse susto, desse medo, apesar que eu sempre filei o álcool em gel da Isabela, mas nessa situação, Stanley, a gente tem que ficar assim, sempre aprendendo com a situação. Você disse bem na entrevista aí com o professor, temos que aprender a conviver com esse vírus, né, Stanley? Então vamos mudar os nossos hábitos, né? Ele dizia pra mim aqui que o sarampo, por exemplo, é extremamente letal e a gente convive com ele todo ano, tem que vacinar. Sem se preocupar tanto como deveria, né? Então a gente está vivendo um momento de desconhecimento de um vírus que já foi identificado em 1960, ou seja, ele está aí com seus 50 e tantos anos, quase 70 anos, 40 anos, enfim, essa quantidade de tempo aí. Então, assim, eu fico preocupado, porque eu achava lindo. Rapaz, quando eu pegava uma visada bacana que tinha ninguém do meu lado, eu soltava uma vez Flamengo, sempre Flamengo no espirro. Ai, campeão! Entendeu? Sem noção, né? Eu fazia isso, velho. Achava isso lindo. Sem noção que sou, né? Agora eu aprendi com meu filho, assim... Você fecha assim, né? Quando dá pra controlar, eu dou aquela assim, afogados. Entendeu? Essa foi boa. Afogados. Quando eu tô mais tranquilo ainda, eu vou assim, segunda divisão. Entendeu? Aí eu vou eliminando os vírus ruins que vai chegando na minha vida, entendeu, Bob? Mas é sem frescura agora, né? A gente às vezes tem algum receio, tem que passar álcool em gel toda hora, evitar, né, locais de grande aglomeração, então, sem frescura, vamos começar a criar esses hábitos. Não tem frescura nisso aqui, não. Eu quero dizer para você o seguinte, você sempre passou o álcool gel na mão, porque ele era geladinho. Semidão, né? Ele era geladinho, tinha nada a ver com asepsia. Verdade. Nada a ver, eu te conheço, velho. Minha careca, assim, ó, tá muito calor, vai lá e passa o álcool gel na mão. Isso não pode mais, não. Disseram que estimula, né, a propagação de novos fios. No início foi por esse motivo, né? Mas depois foi para espantar o calor mesmo. O piadista sou eu, tá, bebê? Não, vem falar que você não é da época da Nódia da Bananeira. Como é que é? Não é da época da Nódia da Bananeira. Não. Tem. Nódia da Bananeira. Utiliza para crescer. Posso tocar aqui? Vamos lá, Stan. É melhor, né? Vamos lá. Olha, quinta-feira, eu vou te falar. Tira esse menino daqui. Hoje é dia do doutor Ricardo, meu querido doutor Ricardo. Blitz do doutor Saúde de hoje. Vem pra cá, meu irmão. Stanley. Trânsito deu nó no senhor hoje? Bom, assistente. Trocar um pneuzinho. É mesmo? Furou lá. Tá certo. Mas, graças a Deus chegamos em paz. Aqui a gente acabou saindo um pouquinho na frente. O Minas Gerais está acompanhando a gente agora, doutor Ricardo. Sim. Nós saímos na frente quando começamos a discutir. Ainda quando o assunto era na China, né, o coronavírus. A gente pegou aí, tranquilamente, quase um mês de discussão, quando o senhor trouxe. Inclusive, uma prima do senhor estaria na China, não é isso? Isso. E estava em Pequim. E a gente tinha essa interface, o doutor Ricardo tinha essa interface com esse familiar lá. Nós vamos falar de um outro assunto hoje, que é o diabetes, mas antes eu queria falar com o senhor. Lembra que o senhor ensinava, olha, tem que fazer... Etiqueta da tosse, né? Olha só. Porque a mão é um grande veículo, né, de contágio de várias doenças infecto-contagiosas. Então a etiqueta, né, do espirro, da tosse, ela nos orienta para que a gente possa manter cada vez mais a mão em asepsia. E eu tenho um outro fato aqui, até seria matéria nossa, mas antes de entrar nesse assunto do diabetes, Monsenhor arcebispo, né, meu? Aqui de BH? Sim.
arcebispo, Dom Valmor. Sou fanzaço dele, também não conheço pessoalmente, sou fanzaço daquela serenidade que ele tem, dizendo, orientando as missas, né? De servir. Olha só como é que é o cuidado. O padre que vai ministrar a Eucaristia lá, entregar a hóstia na boca, não, agora entrega na mão da pessoa, ela vai lá e pega ela mesma. Não tem abraço. Não tem abraço, né? Na hora da abraço da paz, não tem aquela coisa de cumprimentar, enfim. Na hora de for rezar o Pai Nosso também, não vai ser dado as mãos. Pois é, isso tudo é muito importante. É cada um fazendo o seu papel. Né? Eu espero que essa atitude seja replicada em outros templos, em outros locais de aglomeração. Nós estamos com um problema sério aí em relação à Olimpíada, que vai acontecer agora junho, julho, né? Vai acontecer, não vai, tudo especulação ainda. Mantém-se a coisa. Não, vai acontecer normalmente, mas não está normal. Não está normal. Né, doutor Ricardo? Não. Então está aí feito o nosso registro. Antes de entrar no mérito da discussão, o Facebook, o Instagram, que eu tenho certeza, um dia um dia vai acontecer, tá aqui embaixo. Mas vamos lá, Minas Gerais. Vamos falar sobre diabetes. Mamãe, eu tenho, a Luiz Eduardo tem propensão a isso. O doutor conversou com pessoas que têm a doença, né, tem diabetes, e elas contam como é o dia. Uma feridinha no pé pode ser o sinal de algo bem mais grave. Você está comigo, Minas Gerais? Então vem, vamos assistir. Salve, salve, Stanley! A Blitz do Doutor Saúde está aqui em Contagem. E o nosso tema é diabetes, uma doença que afeta 1 a cada 11 pessoas no mundo. São dados da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, Stanley, são mais de 12 milhões de pessoas acometidas pela diabetes. Isso equivale a 7% da população brasileira. Isso nos coloca na 4ª posição mundial de diabéticos. Stanley, nós vamos falar agora aqui com o Sérgio Oliveira, ele tem 45 anos, né? É aposentado e ele é portador, né, da diabetes. Sérgio, fala pra gente aqui, como que é o dia a dia, né, de uma pessoa que tenha diabetes? Qual que é os cuidados, né? Como que você faz para poder controlar essa doença? Os cuidados, né, com a alimentação, né? E também tomou insulina. E o exercício realmente a gente tem que fazer. O Sérgio, ele foi também acometido por um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Ele está aqui em reabilitação, né? Tá emocionado. Dizer que a diabetes também é fator de risco para uma série de doenças. Stanley, nós temos 2 tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, a insulino dependente, onde o pâncreas é incapaz de produzir o hormônio da insulina. E a gente tem o tipo 2, que acomete 90% dos casos, né, que é ligado a condições de obesidade, a hábitos de vida. Nós vamos falar agora aqui, né, com o seu Aguinaldo, que tem 64 anos, 65 anos, né, cheio de vida, não é isso? E o seu Aguinaldo, ele é portador, né, de diabetes tipo 1, que é uma condição genética, né, ligada também à questão genética. Fala para mim como é que é a vida de uma pessoa que é portadora de diabetes. É um tanto complicado. Gera certa limitação, mas a gente consegue levar. Faz uso da insulina todos os dias? Todos os dias. A dieta não é aquela coisa fácil de fazer, porque é um pouco difícil, mas a gente consegue levar, sim. Uma das complicações, Stanley, da diabetes, né, é o pé diabético. O paciente, ele perde a sensibilidade protetora dos pés, associado a uma dificuldade na cicatrização. Então, qualquer ferida, é muito lento o processo de cicatrização. Apareceu uma feridinha no meu pé e eu tinha o costume de ficar tirando aquelas casquinhas, aquelas coisinhas assim. E um dia, quando eu puxei aquilo ali, sangrou um pouco. E acabou que, ao longo do tempo, começou assim, a meia começou a molhar. E quando eu fui observar mesmo, já tinha até um certo buraquinho um pouco profundo. A gente precisou de passar por um processo de amputação, né? E como é que foi essa fase, essa questão? Foi muito doloroso. Não, foi muito doloroso, porque a gente nunca está preparado para perder nada, inclusive uma perna. Amputou 2 dedos. Aí ele voltou 2 dias depois e falou, olha, lamentavelmente vamos ter que processar uma amputação da sua perna. O senhor, na hora que foi despedir da perna, o senhor... Foi complicado. O médico me falou, ó, amanhã, depois do almoço, nós vamos te amputar. Eu pedi para ele, só passa comigo no banheiro,
que eu preciso de fazer uma coisa aqui. Me levou no banheiro, me trocou tudo direitinho, ajoelhei, agradeci a Deus pelos 62 anos que ela me conduziu e falei com ele, ó, vamos embora, tô pronto. E hoje está com a prótese, está fazendo fisioterapia, né, e está tendo aí uma vida normal. Apareceu aqui já uma feridinha, nós precisamos de cuidar, né? Exatamente, nós estamos cuidando direitinho, estou sendo bem atendido e tá progredindo bem a cicatrização. E com a ajuda de Deus, certamente dentro de um mês e meio já estou andando normal. Preciso tomar vergonha na cara, já que eu fiz minha meia-culpa hoje em relação ao espirro, tomar minha vergonha na cara, porque eu acho que comendo para morrer 60 pães branquinhos com manteiga e café com açúcar, depois eu posso tomar um copo de glifate, tudo resolvido. Não é assim, né? Não é assim, né? Não é assim, não é assim, entendeu? Fundamental. Come 8 só, depois você come só 4, né? E a canjibrina, doutor? Afeta a canjibrina? Afeta, claro. Vocês três, abusou, hein? Comovente, né, a história do seu eu ia falar isso Aguinaldo, aqui né? agora. Um exemplo de aceitação. Ele, naquele momento onde ia ser realizada a amputação, ele disse que pediu a Deus ali, agradeceu pelos 62 anos que aquela perna dele, né, o levou para grandes lugares, enfim. Mas a gente tem condição de cuidar da diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, que afeta quase que 80% dos casos e que ela está intimamente ligada à questão da obesidade. Sim. Né? Então, mudança de hábitos de vida, a gente já falou aqui, né, várias vezes, pode ter mais eficiência do que o tratamento medicamentoso. Não estou aqui fazendo apologia para ninguém parar de tomar os remédios. Né? Não pode. Sob prescrição médica, a gente deve tomar o remédio. Mas a gente tem estudos que apontam que uma alimentação saudável, né, pobre em carboidrato, né, com pouco açúcar, associado à atividade física, e nós estamos falando aqui de 30 minutos, 5 vezes por semana. Estudos comprovam, né, que a gente pode, inclusive, no período de pré-diabetes, já ouviu falar disso, Tânia? Sim, eu tô nele. Pré-diabetes, né, que a gente já tem níveis de açúcar no sangue, né, elevados, mas a gente ainda não tem a constatação da diabetes. É como se fosse uma janela de oportunidades, um alerta para que a gente faça mudanças de hábito de vida para que a gente não tenha diabetes. E essas mudanças têm mais, em determinados casos, tem mais eficiência do que o tratamento medicamentoso. Doutor Ricardo, eu e a diretora, a minha equipe, estamos, já até para concluir, Bela, estamos estudando uma maneira porque televisão, existem várias televisões, várias maneiras de se fazer, eu não critico nenhuma delas. Mas eu todo dia me pergunto se eu chegar, será que eu fui útil? Ou eu entreguei assassinato, estupro, violência, batida de carro, doença, vírus. Será que eu fui útil? Será que o que eu falei, o que eu fiz, precisa ser corrigido? Então, eu estava estudando, o senhor está falando isso aqui agora, eu tenho a predisposição. Eu tenho essa predisposição. E eu queria convidar vocês, o doutor Ricardo é fisioterapeuta, mas é um grande estudioso, tem grandes amigos que trabalham na medicina direto, a parte então eu vou estudar uma maneira, de eu pegar a minha vida, meu dia a dia, que é horrível. A Isabel trouxe um bolo, eu comi metade. Foi, não foi, não? Eu comi metade do bolo. Aí a cápsula, aquele pacotinho com 10 cápsulas de café, eu tomo todas numa vez só. Todas. Uma angústia, uma ansiedade. Graças a Deus, não tem problema. O problema que eu tenho resolvo na conversa, né? Então eu quero pensar numa maneira que o senhor vai me ajudar. A partir de segunda-feira. Segunda-feira nós vamos aferir a sua glicemia ao vivo, pode? Vamos fazer isso? Vamos. Então tá marcado. Segunda-feira o doutor vai aferir a minha glicemia e eu vou visitar um médico. Aí de 30 em 30 dias, nós vamos aferir a sua glicemia. Aqui. Vamos fazer isso? Nós vamos ver o desafio aqui. Nós nem combinamos, hein, gente? Não, eu estou preocupado com isso. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu vou começar aqui segunda-feira. Amanhã eu vou dar as dicas para vocês. E você que está em casa aí, né? Você que está em casa e também nós vamos não só dividir com você essa minha rotina, como vamos cobrar a sua. Ótimo. Fechou? Vamos tratar disso aí, gente, porque eu não posso ficar desse jeito. Fechado. Todo dia eu tenho que comprar um arrumo de terno. E o terno fecha, não fecha, fecha, não fecha. Para da porra, é um inferno na minha vida, essa praga. Sábado, no carnaval, eu fiz sem gravata. Aí hoje já tem que pôr gravata. A camisa não fechava. Mas a canjiquinha.
Deixa eu explicar para você. A mandioca. Pensa num caboclo que cai para cima do prato de mandioca frita. Nós vamos ajudar o Stanley. Bom, preciso. Obrigado, doutor Ricardo. Abraço, até mais. Tchau, Ô, gente. meu pai. Aí chega para mim e diz, Stanley, vamos fazer um regime? Vamos. O que não vamos comer? Não, uma salada. Uma salada. A minha sorte é que eu ainda tenho no gás para poder me ajudar aqui na minha vida, né? Quero chamar a sua atenção para o Ultralipo. O Ultralipo é um suplemento natural sem contraindicações registrado na Anvisa, tá, gente? Ele contém na fórmula princípios ativos que inibem naturalmente o apetite, diminui a retenção de líquidos, acelera o metabolismo, queimando as gorduras tão indesejáveis. Emagreça com saúde e segurança. Ultralipo é nosso garantidor aqui, nosso patrocinador do nosso quadro Doutor Saúde. O telefone está aqui, 31 99492 4455 e siga o Doutor Ricardo nas redes sociais, isso aqui, doutor.ricardo Faria. Tá bem, Minas Gerais? Vamos comigo? Vamos lá. Uma das lojas do Barbeiro, que é meu parceiro aqui da TV Alterosa, no centro de BH, na Rua Caetés, foi arrombada durante a madrugada de hoje. O bandido entrou pelo quarto andar do prédio até chegar ao térreo, onde é a loja de fato. O vagabundo levou pelo menos R$2.000, além de várias máquinas e produtos de beleza. Meu querido Pablo Thiago esteve na loja hoje cedo e ele traz a reportagem para você. Vamos ver. Nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver a ação do ladrão. Ele parece conhecer bem o local. Vai direto ao caixa. Com habilidade, o bandido destrava a gaveta de dinheiro, mas não encontra nada. Em seguida, ele arromba as portas do armário e encontra 2 malotes com dinheiro. Logo depois, o criminoso foge do local. Stanley, nós estamos agora no fundo do comércio que foi furtado. E a gente percebe, olha só, o ladrão veio de cima desses telhados, onde existem outras lojas aqui na lateral. E chegou até aqui, essa janela, e conseguiu arrombar essa estrutura metálica. Agora observe bem, o local é bem estreito e por aqui o gatuno passou, Stanley. Eu não consigo passar aqui a parte do meu braço e o bandido conseguiu acessar a loja por este espaço. E ainda, depois de entrar, ele desceu mais 2 lances de escada, como se já conhecesse o local. E ao descer as escadas, o ladrão teve acesso aqui à loja. E com a ajuda de uma lanterna, ele acabou fazendo a limpa em tudo. A Vânia é gerente aqui da loja, né, Vânia? Sim. Como é que foi? A hora que você abriu a loja, assustou com a bagunça? Com certeza, né? Não é comum da gente encontrar as coisas reviradas, né? Arrombadas. Então, no início, quando eu abri a porta, que eu vou direto já no balcão, onde, para minha surpresa, estava arrombada, onde tem acesso a acender as luzes da loja. Então, ao entrar pela loja, eu vi que o fundo também foi revirado. E eu tenho que fazer o trabalho de subir os andares e conferir tudo. Foi aonde eu subi e, para minha surpresa, foi encontrado o portão arrombado. Qual foi a perda em valores que a gente pode resumir nesse furto? Olha, uns R$2.000, mais ou menos. E outras lojas na região também foram vítimas de furtos. E os lojistas estão preocupados. Este comércio, por exemplo, em menos de 15 dias, foi furtado por 2 vezes. A Fabiana é gerente e me contou que está um pouco preocupada ainda, né, com medo. Sim, sem dúvida gera uma insegurança muito grande. No final do ano passado nós já tivemos um assalto à mão armada na filial, né, onde os colaboradores ficam muito inseguros, né, com muito receio. E em pouco tempo depois nós tivemos 2 furtos na loja, onde roubaram valores, né, uma quantia alta na loja em produtos, né. Então gera uma grande insegurança aqui na nossa região. O que você acha que deveria fazer para solucionar esses problemas, essas possíveis ações desses criminosos? A gente tem que ter um policiamento mais constante, né, mais frequente, principalmente à noite, porque esse quarteirão é um quarteirão muito vulnerável, é um quarteirão muito deserto, então onde os bandidos eles fazem arruaça mesmo. O que você espera com essa reportagem aqui? Eu espero que seja encontrado, né, o humilhante, ele seja preso pagando pelo seu erro. É isso que a gente quer, a gente fica indignado, né? E aí a gente sabe, me perdoa eu, o Fred, o Alexandre, as meninas que trabalham são minhas amigas, é gente que sabe onde estão as coisas, né? Pode fazer uma recatada aí, uma análise, a gente onde sabe onde estão as coisas, porque estão 24.000 itens que tem na loja. Aí o cara vai justamente lá no Miguel e é longe, é lá no 4º andar, para chegar aqui embaixo, o cara sabe o caminho. Eu vou lá uma vez por mês, e eu me perco nos corredores, perco na escada, né? O cara não, o cara sabe entrar, sabe sair, sabe a manha. Eu queria convidar vocês a fazer uma outra reflexão aqui. Bela chegou para mim pelo Instagram, coloca o meu Instagram, por favor.
queria fazer um convite a você. Você que é usuário do transporte coletivo ou não, se você puder, eu vou fazer isso aqui com a minha equipe, tá? A Emília está trabalhando hoje lá em cima, mas ela vai vir para cá e eu vou fazer isso com ela. Eu vou doar, isso sugestão de quem está me seguindo aqui, eu vou doar, sei lá quantos eu conseguir comprar aí, álcool de gel para os trocadores, auxiliares de bordo do ônibus, né? Porque ele está ali no polo passivo do trabalho dele e servindo ele, o motorista, servindo aquelas pessoas todas que passam aí que nem sabem se tem um problema. Aí a menina está ali e o pessoal que trabalha como auxiliar de transporte coletivo. Então vamos tentar ser solidários com ele. Se você tiver condição, passa numa farmácia, numa mercearia dessa aí, compra um vidinho de álcool gel, entrega para ele na hora que você for passar pelo ônibus, porque eles são pessoas que estão ali no polo passivo. Todo mundo que passa no ônibus passa por eles. Então, tá aí a minha homenagem. E aí, se forem acontecendo outros profissionais, vai mandando para mim aqui, Stanley. Você falou do cara que é auxiliar de bordo, mas tem a figura tal, tem a função tal, que a gente também tem que ser solidário, tá, gente? Então, comprou um vidro aí de 1 litro, pega 300 ml, vai lá, põe no potinho, entrega para ele, né? Eu acho que é a solidariedade que vale muito a pena. Funcionários e clientes de uma sorveteria foram assaltados em Visconde do Rio Branco, na região da Zona da Mata. Lá na minha Zona da Mata, Pablo, aconteceu essa treta? Exatamente, Stanley. E as imagens das câmeras de segurança da sorveteria mostram a ação desses criminosos. Olha só, entra um, depois vem mais um, e em seguida o terceiro vagabundo, né, Stanley? Eles vão diretamente para a dona da loja, que está lá no fundo, já chega apontando a arma para a cabeça dela. Os outros dois adentram ali para o interior da loja e começam a fazer a limpa. Em um determinado momento você vai ver, Stanley, eles estão lá, ó, no fundo, coletando tudo que podem, tudo que eles acham pertinente, né? Sim. E colocando lá em risco a vida da proprietária da loja. Os outros dois começam ali a fazer a limpa nos clientes. Esses dois clientes que estão sentados ali naquela cadeira vermelha chegam até pedir de volta a carteira. E o jovem volta para devolver a carteira. Mas claro, sem o dinheiro, né, Stanley? Devolve a carteira para o homem e leva. Contudo, esses jovens acabam saindo do local, são 3 elementos. Em seguida, a polícia conseguiu apreender um jovem de 14 anos e um outro foi preso de 20 anos, encaminhado à delegacia. Só que um desses 3 bandidos ainda encontra-se foragido, Stanley. Vamos acompanhar os desdobramentos aí, né, Pablo? Sim. E uma briga por um ponto comercial terminou com uma mulher morta e 2 feridos aqui no centro de BH. O suspeito fugiu de táxi e é procurado pela polícia. Vamos comigo. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite de ontem. De acordo com testemunhas, Bruna Rafaela da Silva, de 30 anos, já tinha vários atritos com o suspeito, Aguinaldo Batista Amaral, de 48 anos. O motivo seria este imóvel, onde hoje funciona o salão de Bruna. Aguinaldo já foi inquilino dessa loja no passado, mas teve que sair com a chegada do estabelecimento de Bruna. Populares nos contaram que Bruna teria saído de lá, do seu salão, junto com sua namorada Kelly Cristina e seu amigo Lucas Moraes, todos em direção a esta loja, a loja de Aguinaldo. E aqui iniciaram aquela troca de ofensas, bate-boca, discussões. Em um determinado momento, Aguinaldo teria entrado do seu estabelecimento e pegou uma faca. Com esta mesma faca, ele acabou golpeando nas costas e na barriga a vítima, Bruna Rafaela. Os amigos, tanto a namorada quanto o amigo, tentaram separar a confusão e acabaram sendo feridos. Pois é, Minas Gerais, a gente está vendo e eu estou muito preocupado com o nosso país. Muito preocupado mesmo. Porque hoje o Brasil para tudo, para Congresso, para Supremo, para poder verificar o que é que está sendo compartilhado no WhatsApp pessoal do presidente da República. Para o Brasil. Vira manchete, 10 minutos de JN. Mas a galera tá fingindo que não tá acontecendo nada. Quer que eu mostre pra vocês? Quer que eu prove pra vocês? Vem comigo. Uma adolescente de 16 anos foi executada com um tiro na cabeça. As imagens são fortes, viu, gente? Segundo testemunhas, o ex-namorado da menina teria ficado nervoso com ela e, por isso, atirou na garota. Vem comigo, Minas Gerais. 3 pessoas chegam em uma moto. Segundo a polícia, o veículo é pilotado pelo ex-namorado de Joyce Cândido da Silva Santana. Na garupa estavam a vítima e uma amiga. Joyce e o homem conversam, enquanto a amiga entra no condomínio.
Ele desce da moto. A adolescente vai atrás. O suspeito retira de dentro da bermuda uma pistola e agarra Joyce pelo cabelo. As agressões continuam até o momento em que ele obriga a vítima a deitar no chão, aproxima a arma e dispara contra a cabeça dela. Em seguida, o assassino foge. Joyce morreu no local. De acordo com testemunhas, o ex-namorado não se conformava com o fim do relacionamento. A polícia realiza buscas para prendê-lo. Existe uma narrativa de que a amiga veio pegar um celular. Então a gente está agora analisando a participação dela, se ela estava de boa fé realmente. Esse assassinato aqui está na conta. Na conta do Marco Aurélio, que é ministro supremo, do Celso de Mello, que é ministro supremo, do Alexandre de Moraes, que é ministro supremo, do Dias Toffoli, que é ministro supremo, do Gilmar Mendes, que é ministro supremo, e da Rosa Weber. Esse assassinato aqui, tá, Marco Aurélio? Esse aqui tá na sua conta, parceiro. Não é porque o senhor é ministro que o senhor tá isento da minha crítica, não. De maneira nenhuma, irmão. Mas de maneira nenhuma. Porque o senhor acha que bandidos dessa jaez aqui, ó, dessa magnitude, desse tamanho, dessa disposição, dessa violência, não merecem ficar presos. Enquanto isso, o ministro Celso de Mello, em tratamento médico, solta a nota dizendo que posição de presidente da República fere a dignidade humana, a Constituição da República. Tá aqui, ministro. Vai arrumar um jeito de trabalhar, rapaz. Vou pro intervalo e volto já. Meu amigo, quero convidar você a ter informação, se prevenir, sobretudo para esse momento aí desse coronavírus malucão que tá aí, tá? Baixe o aplicativo do Portal AI, o aplicativo do Estado de Minas, para que você possa ficar informado de tudo. Precauções, prevenção, tá bem? Pablo, Thiago, tá na hora de ficar por aqui? Tá na hora. Entregar a audiência para o nosso querido Jacinto Salviano, esse que é além de um grande jornalista, é aquele que inventou essa frase que eu também acho deliciosa, por que não dizer? Tira o olho do bico. O olho do bico. Eu tenho uma certa inveja desses dois monstros sagrados aí. Um com vai morreu aí, ó. E o outro com de sucesso, né? Sou fã. Sem inveja, não sou fã. Então vamos ficando por aqui. Obrigado por ter feito comigo mais um Alterosa Alerta. Agradeço. E até amanhã, Minas Gerais, se Deus quiser. Jacinto Salviano, é com você, meu ídolo. Olha o olho, olha o olho.